Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 6. Estamos estudando Lei de Destruição, que é dentro do estudo das leis morais, né? São 10 leis, estamos na Lei de Destruição. E vamos começar hoje o subtítulo Flagelos Destruidores. É o subtópico, né? Dentro dessa lei. E o que são flagelos? Nesse sentido que está aqui, flagelo é sinônimo de calamidade, de tragédia coletiva, né? Porque lá tem outros sentidos, lá que eu digo no dicionário. Mas nesse sentido aqui é isso, calamidade ou tragédia coletiva, que pode ser física ou pode ser moral. Então tem vários sentidos em cada área. Tem lá até assim, medicina. Na medicina, o que é um flagelo? É uma epidemia, uma pandemia que a gente está passando. Então, no sentido da medicina, estamos passando por um flagelo na saúde, que é essa pandemia. Então, flagelo é isso. Então, vamos estudar um pouco sobre isso. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa linguagem de dizer que Deus atinge, que Deus castiga, é uma linguagem que para o movimento espírita de hoje já é antiquada. Era muito usada na época por causa da forte religiosidade. Então foi falado nesse sentido. Então a gente pode entender aqui com que objetivo as leis da natureza atinge a humanidade com flagelos, com calamidades, né? Porque existe esse aspecto na lei da natureza para fazê-la avançar mais depressa, quer dizer, fazê-la, a humanidade avançar mais depressa. Então as calamidades são um empurrão no progresso da humanidade, na evolução do espírito. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? A cada nova existência um novo grau de perfeição. A cada nova existência um salto na evolução moral. E para que evoluir? Para entrar em energias melhores, energias de mais equilíbrio, de mais paz, podemos dizer equilíbrios de mais felicidade. É preciso ver o fim para ali apreciar os resultados. O fim aqui no sentido de finalidade. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelo por causa do prejuízo que vos ocasionam. Então os espíritos que responderam aqui, já até botou uma observação aqui que a gente é que está chamando de flagelo. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, o que ia demorar muito para progredir, essas experiências que a gente passa aqui faz com que a gente evolua mais depressa. Não no sentido de apressar, mas quando a humanidade de um planeta, quando um grupo de espíritos encarnados estão teimosamente estagnados num grau evolutivo, num grau de crescimento moral e intelectual, acontecem essas coisas na natureza. Tanto o abalo moral como o abalo físico, né? O abalo físico dos terremotos, dos tufões, dos dilúvios e etc. E, como sabemos, através do movimento espírita, de diversas psicografias, tanto dos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e etc., a Terra é um planeta no qual a humanidade está teimosamente permanecendo estagnada,
sem crescimentos significativos. Já se conversava sobre isso com Chico Xavier lá em 1969, naquela grande entrevista que ele deu num programa. Então, é uma maneira de fazer o espírito progredir. Para a gente é uma coisa muito sofrida, doída, porque a gente ainda pensa na morte como destruição, como uma grande tragédia. Mas a morte, na verdade, é um retorno do corpo para a natureza física. É a decomposição do corpo físico e o espírito não morre. A jornada do espírito continua. Então, para a espiritualidade que controla os acontecimentos, não há morte. São espíritos que estão retornando para a sua essência principal. Então, esse foi a primeira questão desse subtópico. Flagelos destruidores. Que Jesus nos abençoe. Vamos continuando.